Hoje você vai aprender como se tornar uma versão melhor de si mesmo. Estamos no primeiro mês do ano, ainda. Estamos em janeiro e ainda é tempo de realmente planejar o ano e ter a intenção de realmente conhecer a visão para este ano, conhecer a visão pessoal para a sua vida este ano. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, que uma visão que todos vocês são chamados a ter para este ano de 2026 é que você se torne uma versão melhor de si mesmo, que você melhore, que você se torne mais semelhante a Cristo, que você se torne uma ferramenta mais utilizável e eficaz nas mãos de Deus, um vaso melhor, alguém a quem Deus possa confiar mais unção. Você é chamado a crescer em excelência como servo de Deus neste ano. Você é chamado a ter mais do caráter de Cristo, tornar-se mais espiritual, mais maduro, menos carnal, menos dominado pela carne. É isso que Deus está chamando você para ser neste ano, e é importante que você tenha essa visão de crescimento, uma visão pessoal de crescer neste ano, para não ser a mesma pessoa de como você começou em 2026. Amém? Você precisa ter essa visão, porque sem visão o povo perece. Então, essa é a primeira coisa, você precisa agarrar essa visão. É um novo ano. É tempo de olhar para frente, conhecer a visão, saber o que Deus está me chamando pessoalmente e ter essa intenção de ver essa visão se cumprir, de realmente crescer. Amém? Precisamos sempre continuar crescendo, você sabia disso? Você ainda não chegou ao destino. Você ainda precisa se tornar mais semelhante a Cristo. Precisa sim, você que foi cristão a vida toda, por décadas, você que fez escola bíblica, você precisa se tornar ainda mais semelhante a Cristo, ainda há mais caminho pela frente. Não se torne orgulhoso achando que você já alcançou completamente o nível do caráter de Jesus. Há espaço para crescer e é tempo de crescer. Aleluia! O dom que Deus deu a você para o reino dele, ou talvez ainda não seja um dom, talvez seja uma fraqueza, mas ele está chamando você a usá-la para servi-lo. Essas áreas precisam crescer. Elas podem crescer, você pode ficar melhor no seu dom. Sua fraqueza pode se tornar uma força neste ano. Então você precisa ter essa atitude. Eu posso crescer mais. E é tempo de crescer mais. Amém? Muitas vezes as pessoas percebem que não estão progredindo, não estão mudando, não estão crescendo e não sabem por quê. Muitas vezes as pessoas conseguem ver uma área de estagnação na vida delas, ou talvez continuem agindo de forma carnal, continuam pecando e não sabem por quê. Elas querem mudar, mas estão presas. E hoje eu vou ensinar a você, se esse for o seu caso, como destravar e finalmente sair desse lugar de estagnação e crescer. Amém? Provérbios 16:18. Essa é a versão ERV. A versão que você talvez já tenha ouvido antes é o orgulho vem antes da queda. Mas essa versão diz que o orgulho é o primeiro passo para a destruição. Pensamentos orgulhosos vão levar você à derrota. O orgulho é o primeiro passo para a destruição. Pensamentos orgulhosos vão levar você à derrota. Tiago 4:6. Portanto, diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Marcos 7:20 diz: "E ele disse: O que sai de uma pessoa é o que a torna impura, pois de dentro do coração do ser humano vêm pensamentos maus, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más vêm de dentro e tornam a pessoa impura." Então, todos esses versículos estão falando sobre o perigo do orgulho. A razão pela qual, quando você está onde o poder de Deus está se movendo e você está plantado, a razão pela qual você não está vendo mudança e crescimento e está andando em círculos, tendo dificuldades com o mesmo pecado, a razão é o orgulho. Se você aplicou todas as chaves que desbloqueiam a libertação, eu tenho isso na minha playlist do YouTube. Como receber e manter libertação completa. E no meu livro, Desbloqueie sua libertação. Se você foi tão diligente em aplicar todas essas chaves e você está plantado em uma igreja onde o poder de Deus está, a unção está continuamente vindo sobre a sua vida. Destruindo é um lugar onde a unção vem sobre a sua vida, destruindo, ela destruiu todo o jugo. O problema é o orgulho. O orgulho é veneno para a sua vida espiritual. E a Bíblia nos alerta sobre isso. O orgulho abre a porta para o diabo. E é isso que muitas pessoas não percebem, porque elas pensam que beber, usar drogas, abre uma porta para o diabo. Sim, abre, mas elas pensam que é só esse tipo de coisa, ou xingar. Sim, abre. Ou dormir com várias pessoas. Sim, abre. Ou assistir coisas demoníacas, ouvir músicas demoníacas e palavras demoníacas. Sim, todas essas coisas abrem portas, mas, muitas vezes, o orgulho não é considerado um pecado no coração das pessoas. Não se fala tanto dele como sendo igual a outros pecados. E o orgulho na igreja de vinho velho, a igreja que tem tanto vinho velho dentro dela, o orgulho é muito prevalente. Começou com os fariseus, que eram perfeitos por fora, mas por dentro estavam impuros. Mas estavam impuros por causa do orgulho. O orgulho estava bagunçando todo o resto, inclusive fechando os olhos deles para nem sequer enxergar Jesus. Então, quando falamos de vinho velho, estamos nos referindo a esse mesmo espírito, o mesmo espírito que os fariseus tinham. E isso se infiltrou muito na igreja hoje. No avivamento, Deus está restaurando o seu vinho novo. Não há religião, não há espírito religioso, que, resumindo, se você não sabe o que é espírito religioso, é o espírito dos fariseus. Não existe espírito religioso em Jesus. Na igreja verdadeira. Não existe. Não existe espírito de fariseus, é puro vinho novo. Mas você precisa entrar em uma jornada para aprender o que é esse vinho velho em você. Porque esse avivamento, essa liberação da revelação do vinho novo é algo novo, especialmente comparada a quanto tempo muitos de vocês estão na igreja e as gerações da sua família que estiveram na igreja. Então houve muita contaminação da igreja por orgulho que vem desse vinho velho, desse espírito religioso farisaico, certo? Então, como houve tanto vinho velho na igreja, muitas pessoas têm orgulho, boas por fora, assim como os fariseus, mas com orgulho por dentro, e por isso não se fala sobre isso como pecado. E fica escondido. Em grande parte, isso não é confrontado na igreja hoje. E assim, muitos cristãos, eles se afastam de beber, de dormir com várias pessoas, de assistir coisas ruins e tudo mais. Esses pecados mais externos, mais óbvios, mas não prestam tanta atenção ao pecado venenoso, contaminador e perigoso de ter orgulho no coração.
Mas quando a Bíblia fala sobre o que é tão perigoso para o seu espírito, o que vai levar você a cair, o que faz você se afastar de Deus, o que faz Deus se opor a você, é o orgulho. É isso. Então você vê como precisamos levar isso muito mais a sério, o espírito de orgulho, e não permitir que ele esteja em nossos corações, porque é o mais perigoso. Muitas vezes é o orgulho que leva a todos os outros pecados. O orgulho contamina, como diz a Escritura, Marcos 7:20. Vamos voltar para Provérbios 16:18. O orgulho é o primeiro passo para a destruição. Então, esse é o perigo. O primeiro passo, quando você está a caminho de se desviar, é quando você está permitindo o orgulho entrar. É isso que a Bíblia está dizendo. Pensamentos orgulhosos vão levar você à derrota. Então, isso não significa que você tem um pensamento de orgulho e automaticamente você pecou e agora está no caminho da queda, no caminho da destruição, da derrota. Não, porque nem todo pensamento que vem é um pensamento que você quer ou que é originalmente seu. O diabo envia pensamentos muitas vezes. Mas quando você não pega esse pensamento orgulhoso e o torna cativo a Cristo, como a Bíblia diz, quando você não se submete a Deus e rejeita o diabo, resiste ao diabo dizendo: Eu rejeito esse pensamento orgulhoso. Eu não quero nenhum tipo de pensamento orgulhoso na minha mente e no meu coração. Eu preciso ser puro, eu quero ser puro, eu preciso ser puro. Eu preciso ser obediente a Deus para ter um coração puro e humilde. E você vai a Deus com humildade e pede a Ele que ajude você. É isso que você faz quando tem um pensamento orgulhoso, mas se você não faz essas coisas, então esse pensamento orgulhoso que veio do diabo se torna o seu pensamento. É como se, ao não rejeitar, você estivesse aceitando. Você está dizendo: tá, eu aceito isso, tá bom. Eu quero isso, vou manter isso. Vou deixar isso me guiar. É isso que você está fazendo quando não leva a sério capturar o pensamento, rejeitá-lo, se submeter a Deus. Ir a Deus com humildade e pedir que Ele ajude você e confessar o que você quer. Eu quero ser humilde, eu preciso ser humilde. Então é isso que significa quando diz pensamentos orgulhosos vão levar você à derrota. Se um pensamento de orgulho vier, não diga, ai, não, eu sou má, agora estou indo para a derrota. O que há de errado comigo? Eu tenho um coração ruim. Não, rejeite o pensamento. Deus não está condenando você por ter um pensamento na sua mente que veio do diabo. Então, cresça espiritualmente, entenda o que está acontecendo, capture esse pensamento, rejeite-o. E a Bíblia diz que o diabo precisa fugir. Você é mais poderoso em Cristo do que o diabo. Você tem autoridade sobre o diabo. Quando você anda na sua autoridade para rejeitar os pensamentos que o diabo envia, ele tem que fugir porque Deus deu a você autoridade sobre ele. Ele tem que fugir. Tenha fé. Tenha fé. Eu não vou ser orgulhoso. Eu vou ser humilde. Eu não vou continuar tendo esses pensamentos orgulhosos. Eles não são permitidos na minha mente. A minha mente, os meus pensamentos precisam agradar a Deus. Tiago 4,6. Mas ele, Deus, concede mais graça, portanto diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas vamos voltar primeiro ao primeiro versículo. Eu quero mostrar para você, através dessas escrituras, como o orgulho leva você a ficar preso. Como o orgulho leva você a ficar preso em outras coisas. Como o orgulho leva você a ficar preso em outros pecados. O problema é o orgulho. Não é que você precise de mais oração, não é que você precise ler mais a Bíblia. Você precisa levar a sério, se livrar do orgulho. Então, no primeiro versículo, Provérbios 16:18, pensamentos orgulhosos vão levar você à derrota. Você tem os seus pensamentos, e então o que acontece é que você abriu a porta para o diabo. Você abriu a porta para o diabo trazer grandes tentações que podem levar a vícios. Ou isso pode ser o motivo pelo qual você recebeu a unção de forma poderosa.
Mas ainda existem algumas coisas, como vícios, que não foram embora, mesmo que você já tenha renunciado ao vício, onde a unção está. Mas se você não levou a sério se livrar do orgulho no seu coração, você ainda está deixando a porta aberta para o diabo. Se você quer ser livre, você precisa levar a sério ser livre. Não é tipo, ok, sim, deixa eu ler o livro, deixa eu assistir os ensinamentos e aplicar um, dois e três, aplicar essas chaves. Você precisa querer isso. Não apenas aplicar a chave, os princípios como se fosse um livro de autoajuda. Não funciona assim. Você precisa querer isso. E você não levar a sério se livrar do orgulho, então isso se traduz em você não levar a sério ser livre. Você não leva a sério ser livre do vício ou de qualquer coisa em que você está preso. Você não está levando a sério fazer a sua carne descer e ser crucificada e se tornar mais espiritual. Você não leva a sério isso porque o orgulho é a coisa mais séria. Se você quer ser mais semelhante a Cristo e não ser deste mundo, você precisa focar primeiro no orgulho. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo antes de parar de beber e tudo mais. Primeiro passo é se humilhar. Você precisa da ajuda de Deus para receber libertação, para receber milagres. Então você precisa se humilhar para receber o que realmente é a ajuda de Deus. Não é simplesmente tipo, bum, aqui está o milagre. Deus guia você. Ele guia você pela palavra dele, através dos ensinamentos. Ele guia você abrindo seus olhos espirituais através da palavra dele, logos, escrita e rema falada, os ensinamentos. Ele guia você para a liberdade. Ele não simplesmente joga isso em você, ele guia você pela palavra dele, pelas revelações. Então você precisa se humilhar para realmente ser guiado por Deus para liberdade, cura e vida abundante e transformação para ser como ele, para ser um vaso poderoso dele. Você não pode simplesmente passar por um processo de 10 passos. Ok, eu estou aqui para receber a unção. Ok, eu escrevi a minha lista de renúncia. Tá, eu li a Bíblia todo dia. Eu liguei a transmissão ao vivo. Tá, eu cortei alguns relacionamentos ruins da minha vida. E você aplica coisas que são mais fáceis para você aplicar, certo? Mas você deixa passar a coisa mais importante: levar a sério se livrar do orgulho. Olhe para a Bíblia. O quão prejudicial o orgulho é. Essa é a raiz da destruição de toda pessoa. Essa é a raiz de como as pessoas perderam Jesus. Essa é a raiz de como pessoas se permitiram ser vasos do diabo para perseguir, prender, torturar e crucificar Jesus. As pessoas estão fazendo a mesma coisa hoje. As pessoas estão sendo usadas, cristãos, eles se chamam de cristãos. Mas porque não foram sérios em se livrar do orgulho, elas estão sendo usadas pelo diabo para falar contra Jesus hoje, para falar contra Jesus se movendo através de vasos, Jesus se movendo através de libertação e cura e do Espírito Santo. As pessoas se permitem ser usadas pelo diabo para colocar Jesus em julgamento hoje, para acusar falsamente e para tentar parar a obra de Jesus hoje. Nós, como crentes, deveríamos ler a Bíblia e ter o temor de Deus. Deveríamos ser confrontados. Esses fariseus, eles sentiam que amava Deus. Eu amo Deus e eu acho que eu amo Deus. Eu não posso ser como os fariseus. Então, o que eu preciso fazer? Me livrar do orgulho. Eu sou ungido, eu tenho essa posição, eu tenho essa honra, as pessoas me dão, mas Saul também tinha. A quem Deus deixou.
que então se tornou um vaso do diabo para tentar matar o ungido Davi. Então, nós deveríamos ler a Bíblia. Nós lemos sobre Saul. Eu sou ungido, eu fui dado posição, eu fui dado honra, eu fui dado responsabilidade sobre pessoas. E eu não quero ser como Saul. Como eu não vou ser como Saul? Eu não posso ter nenhum orgulho no meu coração. Nós deveríamos ter esse temor de Deus. Quando nós lemos a palavra, é isso. Está por toda a palavra de Deus. Quão contaminador, perigoso, venenoso o orgulho é. Então, isso deveria falar muito alto para nós quando lemos a palavra. Abrir os nossos olhos para ver a seriedade do orgulho, certo? Aleluia? Então, só para ajudar você a entender mais, como você pode estar em estagnação, você ainda pode estar agindo de forma carnal em algumas áreas, você ainda pode estar repetindo um pecado. Por que isso está acontecendo? Nós não queremos que isso aconteça. Bem, você precisa da graça de Deus para se tornar mais como Ele. Você precisa da graça de Deus para parar de pecar, para viver com pureza. Você precisa da graça de Deus para isso, certo? Isso só pode acontecer com a graça de Deus, certo? Bom, Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, o oposto da graça de Deus é o que é dado. Quando você escolhe manter orgulho no seu coração. É por isso que algumas pessoas estão presas. Eu não sei por que eu não consigo parar de pecar. Eu fico andando em círculos na estagnação porque você não está recebendo a graça de Deus. Esta uma coisa importa: se humilhar diante do Senhor. Então, as comportas da graça vão vir sobre você. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não é complicado. Não é difícil, não é complicado. Todo mundo consegue fazer isso. Você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Você não precisa ter lido a Bíblia para fazer isso. Você não precisa ter ido para a escola bíblica para fazer isso. Para se humilhar. Todo mundo consegue fazer isso. Você pode fazer isso agora mesmo. A graça de Deus está aqui. Aleluia. É fácil. É fácil se humilhar. É fácil. Deus não torna difícil receber a graça dele. É tão fácil. Mas o problema é que você precisa querer isso. Você precisa escolher querer isso. Porque isso significa que o seu ego não vai mais ser alimentado. Isso significa que a parte carnal de você que gosta de aplausos, de acharem muito de você e tudo isso, esse ego não vai mais ser alimentado. Então muitas pessoas não querem isso. Mas se você ama Deus, ou se você pelo menos quer amar Deus mais, não é sobre sentir amor. É só se você quer amar Deus mais porque você sabe que Ele é o seu Salvador, você sabe que Ele é Senhor e você sabe que os caminhos dele são os melhores. Mesmo que você não sinta vontade de obedecer a Ele ou amar a Ele sempre, humilhe-se. O caminho dele é o melhor, amém? O diabo é um mentiroso. Não é tão incrível assim. Não é. Quero dizer, o diabo é mentiroso. Não é tão incrível ter as coisas que o orgulho te dá. Isso leva à sua destruição, na verdade. E isso não agrada a Deus. Então pare de ceder a essa mentira de que ser orgulhoso é tão maravilhoso. E acredite no que a palavra diz.
Você está acreditando numa mentira. Pare de acreditar numa mentira. O diabo é traiçoeiro. Acorde. O diabo está nisso há muito tempo. Então, Marcos 7,20 diz: o que sai de uma pessoa é o que a torna impura. De dentro do coração do ser humano vêm pensamentos maus, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Então, o orgulho é listado entre todos esses pecados que tornam a pessoa impura. Todas essas coisas más vêm de dentro e tornam a pessoa impura. Então, isso eu acabei de compartilhar com você escritura para você entender por quê. Alguns de vocês, porque vocês não têm crescido. É porque há uma contaminação acontecendo todos os dias. Em vez de uma purificação, há uma contaminação por causa da sua escolha. Alguns de vocês de manter orgulho no seu coração. Josué 24:15. Mas se servir ao Senhor parece indesejável para você, então escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então diz aqui, vocês escolhem. Escolham. Façam a escolha de quem vocês estão servindo. Não existem três escolhas. Não existe servir o diabo, servir a Deus e ser morno. Um cristão morno. Não existem três escolhas aos olhos de Deus. E ele diz: eu vou cuspir o morno porque há pessoas que não são nem quentes nem frias, mas são mornas e eu vou cuspir o morno. Existem duas escolhas. E muitas pessoas estão tentando fazer uma terceira escolha porque não entendem a seriedade do orgulho e como isso é andar deliberadamente em desobediência dia após dia. Quando você mantém orgulho no seu coração, você literalmente está andando em desobediência a Deus diariamente. Lembre-se do que eu disse. Ninguém se sinta condenado se tiver um pensamento orgulhoso. O diabo envia esses. Mas você precisa fazer a escolha de não permitir orgulho no seu coração. E talvez seja dificuldades. Talvez os seus pais, outras gerações, eram cheios de orgulho. Então isso é tudo que você conhece. Isso é o que você achou que era normal. Talvez não seja imediato, talvez o diabo bombardeie você com pensamentos orgulhosos, mas Deus ainda vai dar você a graça toda vez para rejeitá-los. E toda vez que você rejeita, mesmo que eles continuem vindo como uma enchente, mas você continua rejeitando, Deus conta você como humilde. Deus vê, ele está escolhendo se humilhar diante de mim. É isso que Deus vê. Talvez não pareça, porque são muitos mais pensamentos orgulhosos do que pensamentos puros. Talvez pensamentos humildes. Mas contanto que você tenha feito a escolha, eu não quero ser orgulhoso. Eu não vou ser orgulhoso. E você está tendo a intenção e a ação todos os dias de viver essa escolha, Deus considera você humilde e puro. Aleluia. Muitas pessoas vivem em condenação porque não entendem que é uma guerra espiritual na sua mente. Os pensamentos que estão na sua mente, muitos são enviados pelo diabo. Então pare de viver nessa condenação. Muitos estão presos, eles têm uma combinação de orgulho e condenação. Elas não percebem que podem mudar. Você pode mudar e isso não é você. Comece a viver o verdadeiro você. Que não quer essa bobagem orgulhosa, que olha para as pessoas humildes e admira elas. Tipo, quer ser como elas enquanto elas são como Cristo. Esse é o verdadeiro você. Se você quer obedecer a Deus, se você quer agradar a Deus, se você quer ser humilde, se você quer ser puro, esse é o verdadeiro você. Mas você precisa escolher ser o verdadeiro você que Deus vê e está chamando você para ser. Isso exige intenção, exige a escolha. É por isso que eu compartilhei essa escritura com você.
faça essa escolha de quem você vai servir. Então, este é um passo que agora estou revelando a você sobre como se tornar a melhor versão de você neste ano. Crescer, ser mais semelhante a Cristo, é realmente ser real consigo mesmo, ter consciência de onde existe orgulho, se houver algum no seu coração. Perceber isso e enxergar como veneno. Antes disso, não era assim, não era veneno, era de boa. Depois de hoje, é uma emergência. 192. O que mais importa, mais do que qualquer coisa, é tirar esse veneno. Pare tudo. Leve esse pensamento cativo a Cristo. Pare tudo, submeta-se a Deus, humilhe-se diante do Senhor, rejeite as mentiras idiotas do diabo, tentando me levar a cair, tentando me levar a ser um vaso do diabo. Não, não, Satanás. Saia daqui, Satanás. Eu serei puro. Eu serei humilde. Eu serei um servo. Eu terei um coração de servo. Eu serei altruísta. Eu me tornarei mais semelhante a Cristo todos os dias. Nenhum dia de estagnação. Você recebeu essa autoridade. Ande nessa autoridade e você verá a transformação. Aleluia. Então, este é o primeiro passo: estar atento, perceber o orgulho no seu coração e agora agir para escolher. Escolher, eu não quero isso. Alguns de vocês não fizeram essa escolha de dizer eu não quero isso. Você sabe que existe orgulho, mas você não escolheu se livrar do orgulho. Você não tomou essa decisão séria. E é por isso que isso permaneceu. Porque o diabo vê. Ele vê quando você não está sendo sério. E Deus vê. Você não está acessando a graça dele porque você não está sendo sério. Escolha. Agora é o tempo de escolher. Aleluia. Você não pode servir ao Senhor com orgulho. Você não pode servir ao Senhor com orgulho. A quem você vai servir? Ao diabo ou a Deus? Você não pode. Se você quer servir a Deus, você não pode servi-lo com orgulho. Orgulho e servir a Deus se opõem, se contradizem completamente. Nós servimos a Deus como servos. O que é ser um servo? Humilde. Completamente humilde. Então você não pode servir a Deus. Você não pode realmente servir a Deus. Você não pode servir a Deus de uma forma que o agrade. Você não pode servir a Deus de forma eficaz. Você não pode servir a Deus de uma maneira em que ele possa usar você por meio da unção quando existe orgulho. Então escolha hoje a quem você vai servir. E você precisa entender que o orgulho mantém você morno. O orgulho impede você de se render a Deus. Por que eu estou tendo dificuldade de me render a Deus? Porque você não foi sério em se livrar do orgulho. Você não tomou autoridade sobre o orgulho na sua vida. É por isso que você não conseguiu se render a Deus. É por isso que você continua tentando, você continua dizendo: eu me rendo. Você chora: eu me rendo a tudo, Deus. Mas nada muda. Primeiro passo é humilhar-se, livrar-se do orgulho. Então você pode receber a graça que ajuda você a viver a rendição que você fala com as suas palavras. Então, agora é o tempo de escolher como você vai ser neste ano. Eu estou escolhendo me livrar de todo orgulho no meu coração. Estou escolhendo ser disciplinado. Eu estou escolhendo ser disciplinado e perceber o orgulho escondido em mim. Você vai perceber nos pensamentos que você tem, na forma como você age, nas palavras que você diz, você vai perceber: ah, isso foi orgulhoso.
Então pare tudo e rejeite. Então, agora tome a decisão. Eu estou abandonando o meu passado. Eu estou abandonando os meus pecados do passado, a minha vida passada com orgulho, o eu do passado. E eu estou escolhendo ser uma nova pessoa agora, que é humilde todos os dias, que é pura todos os dias, que escolhe humildade, pureza e servir, amar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus todos os dias. Faça essa escolha agora. Você também precisa fazer a escolha. Eu escolho crescer neste ano em todos os aspectos. Eu não quero dizer apenas que você não é mais orgulhoso. Isso é o fundamento. Isso é o catalisador de como todo o resto do crescimento vai acontecer. Esse é o passo maior. Mas eu quero dizer, neste ano eu vou crescer em muitas áreas. Faça essa escolha hoje. Eu vou crescer, eu vou ser mais semelhante a Cristo. As fraquezas que eu tenho, elas vão se tornar em forças neste ano. Elas não vão mais ser fraquezas. Eu vou ter um testemunho neste ano de como eu mudei. Eu não tenho mais essa fraqueza. Eu não sou mais impaciente. Eu não sou mais irado. Eu não tenho mais insatisfação. Eu fui transformado pelo poder e pela graça de Deus neste ano, porque eu tive a intenção de mudar. Eu fiz a escolha de mudar. Faça a escolha. Eu vou crescer em excelência neste ano. Eu vou me tornar um servo melhor de Deus neste ano. Eu servi a Deus apenas com metade do meu coração no passado. Talvez um quarto do meu coração, 3/4 do meu coração, 90% do meu coração. Neste ano, eu vou fazer o meu melhor para servir a Deus com todo o meu coração. Eu vou chegar a um novo nível de excelência no meu serviço a Deus neste ano. Também faça a escolha agora, neste ano, eu vou me tornar mais obediente a Deus. Eu vou me tornar um discípulo melhor. Eu vou me tornar um estudante melhor da palavra, dos ensinamentos que fluem através do meu líder ou líderes espirituais. Eu vou me tornar um estudante melhor e obediente às instruções dos ensinamentos do meu líder ou líderes. Isso é bíblico. Como diz no livro de Atos, eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos. Eu vou me dedicar aos ensinamentos dos apóstolos neste ano, aos ensinamentos dos meus líderes neste ano. Aleluia. Eu vou escolher ser ensinável, mais ensinável neste ano. Eu vou escolher todas essas coisas para que eu possa ir para lugares mais altos. Eu possa ir para o próximo nível. Para que eu possa olhar para mim mesmo no final deste ano e dizer: eu estou tão diferente. Para que eu possa olhar para as fotos do começo e dizer: nossa, eu estou diferente. Aleluia. Diz em Romanos 12:2: E não se conformem mais com este mundo, com seus valores e costumes superficiais, mas sejam transformados e mudados progressivamente. À medida que vocês amadurecem, espiritualmente pela renovação da sua mente, focando em valores piedosos e atitudes éticas, para que vocês possam provar por si mesmo qual é a vontade de Deus, aquilo que é bom, agradável e perfeito no plano e propósito dele para vocês. Então, essa escritura nos ensina que a forma como você é transformado, como você é mudado progressivamente e amadurece espiritualmente é pela renovação da sua mente. Renovar a mente com o quê? Valores piedosos e atitudes éticas. Isso é o que a versão amplificada diz. De onde vêm os valores piedosos e as atitudes éticas? Da Bíblia, mas especificamente da revelação da Bíblia.
E de onde vem muita dessa revelação? Através dos ensinamentos dos seus líderes espirituais, os ensinamentos ungidos. É por isso que Deus deu o ministério quíntuplo para equipar os crentes. É por isso que ele instrui o ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, mestres, especialmente a ensinar a palavra de Deus. Existe uma razão pela qual Deus deu esses dons, deu esses líderes e os instruiu a ensinar. Existe um propósito, existe uma razão. Não é para entretenimento. Não é para fazer você se sentir bem. Não é para ter uma tradição bonita. Não é para ter algo para fazer quando todos nós estamos reunidos na igreja. Você precisa dessa revelação para crescer, para ser transformado. A revelação da palavra de Deus fluindo através desses ensinamentos carrega o poder de Deus, é sobrenatural. Esses ensinamentos, quando fluem, tocam o seu homem espiritual. Eles mudam o seu espírito só de ouvir a palavra. Isso abre os seus olhos espirituais. Sempre que os seus olhos espirituais se abrem, automaticamente você se torna menos carnal. A maior forma de amadurecer espiritualmente, de se tornar mais semelhante a Cristo, é ter os seus olhos abertos. Seus olhos espirituais abertos. Porque quanto mais os seus olhos espirituais se abrem, mais você vê o amor de Deus. Como o amor dele é incrível, mais você vê o quanto ele é Senhor. A magnitude do senhorio dele. O quanto ele está no controle. E o quão perfeitos são os caminhos dele como Senhor. Que governa a sua vida e este mundo. Quanto mais os seus olhos se abrem para ver Deus, você diz: Deus, eu posso confiar em ti. Deus, os seus caminhos são os melhores. Quanto mais você automaticamente deseja segui-lo. Quanto mais você automaticamente se opõe aos caminhos do mundo. Coisas como orgulho se tornam ridículas. Se tornam repulsivas. Existem pessoas que gostam de orgulho, elas gostam de ter orgulho, elas gostam de como isso faz elas se sentirem. Mas quando seus olhos se abrem, isso se torna nojento. Quando seus olhos se abrem, você consegue ver com muita clareza as mentiras do diabo, os esquemas dele. Você entende melhor. Você entende melhor o quão maligno o diabo é, o quão traiçoeiro ele é com seus esquemas. Quais exatamente são os esquemas dele e esses pensamentos que entram na sua mente ficam tão óbvios quando são do diabo que você os rejeita com muita facilidade. Você não os quer. Rapidamente você os rejeita. Tá vendo? Eu estou compartilhando com você. Quanto mais os seus olhos espirituais se abrem, esse é o caminho mais rápido para você amadurecer. É assim que você amadurece espiritualmente. É assim que você se torna mais semelhante a Cristo. Isso vem com facilidade. Não vem com essas dificuldades. Crucificar a minha carne. Ah. Mas quando os seus olhos espirituais se abrem, você diz: Este é o único caminho. E é verdade. Aquilo é mentira. Esse é o único caminho. E então você passa pelos vales, você passa pelos tempos difíceis, você passa pela perseguição, mas você diz: Este é o único caminho. Eu fiquei um pouco desconfortável aqui, mas não vou e não há como voltar atrás. Não vou olhar para trás. Aleluia. Então, estou ensinando a você o quão importantes os ensinamentos são. Esses ensinamentos são tão cruciais. É tão simples viver a vida abundante. É tão simples se tornar semelhante a Cristo e não ser deste mundo. É tão simples viver em obediência a Deus, viver rendido a Deus.
É tão simples acessar a unção e ser um vaso poderoso de Deus. É tão simples. Encha-se da palavra. Dedique-se aos ensinamentos apostólicos que vêm dos seus líderes. Porque algo sobrenatural acontece, os seus olhos se abrem no reino espiritual e se torna tão fácil querer seguir Jesus. Não é uma batalha. Você quer? Duh! Claro, obviamente. Você segue e obedece a Deus hoje. Mas é porque os seus olhos espirituais se abrem através de ser um bom discípulo para receber essa palavra ungida enquanto você ouve. Para recebê-la com todo o seu coração, para se livrar de todas as distrações, para estar atento, para valorizar, dedicar-se, valorizar as palavras, anotá-las, ouvir novamente, marcar, revisitar, especialmente quando você sabe que é algo que você precisa lembrar. Se você esquecer, você vai ter problemas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então, o segundo passo é realmente se dedicar aos ensinamentos. Essa é uma grande forma de o orgulho simplesmente sair de você com facilidade. Aplicar os ensinamentos. O próximo passo é fazer uma aliança. Neste ano, sabe, alianças são muito poderosas. Você precisa fazer a escolha. Alguns de vocês não fizeram a escolha completa. Eu não quero esse orgulho em mim de jeito nenhum. Alguns de vocês não se renderam do orgulho. É tempo de fazer a escolha, é tempo de fazer uma aliança com Deus. E alguns de vocês precisam renovar seus votos com Deus. Porque foi há anos que vocês se renderam completamente a Deus, mas vocês precisam renovar seus votos com Deus. Faça uma aliança, renove a aliança. Neste ano, 2026, eu serei obediente a Deus. Eu serei rendido a Deus. Eu serei um bom servo teu, Senhor. Eu faço essa promessa a ti, Deus. Aleluia. E, como eu compartilhei antes, tenha uma visão. Essa é a sua visão pessoal para este ano. Que você precisa crescer. Você já fez essa aliança com Deus, ou fará hoje. Então mantenha essa visão no seu coração. Onde não há visão, o povo perece. Então você precisa ter essa visão para não permanecer estagnado. Mas para fazer a intenção, você precisa fazer a intenção de mudar. Identifique áreas onde você não cresceu. Identifique áreas de fraqueza na carne. Identifique exatamente e leve isso a Deus para que você possa receber a graça dele, para que você possa receber a ajuda dele. Lucas 11:9 diz: Então eu digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta será aberta. Qual de vocês, pais, se o filho pedir um peixe, dará a ele uma cobra em vez disso? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Se vocês então, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, creia e peça. Peça a Deus. Eu preciso da tua ajuda. Eu tive esse orgulho. Eu tive esse orgulho nesta área por tantos anos. Eu não quero isso. Eu tentei me livrar disso no passado. Eu falhei. Mas hoje, eu estou crendo que ao pedir ao Senhor, o Senhor vai me ajudar. Que o Senhor me dará graça. Eu creio, Deus. Que o Senhor me dará graça para rejeitar o orgulho e para ser puro de coração. O Senhor vai me dar graça para conseguir me humilhar quando eu não tiver vontade. Vá a Deus por ajuda e creia que Ele vai dar a você o Espírito dele. Mais do Espírito dele, mais do fogo do Espírito dele. Alguns de vocês precisam ser batizados. Vocês não receberam o batismo do Espírito Santo por causa do orgulho.
Vocês precisam do batismo do Espírito Santo para serem capacitados a viver de forma justa. Então peça a Deus e creia que Ele vai dar a graça e o Espírito dele para ajudar você a mudar. Para ajudar você a mudar em quaisquer áreas em que você precise mudar, para crescer. 1 Coríntios 9:27. Mas eu disciplino o meu corpo e o mantenho sob controle, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, a última parte é que você precisa fazer a intenção de mudar. Você precisa ter disciplina. Não é, Deus, faça tudo. Paulo diz, eu disciplino. Então, disciplina é uma ação. Então, você precisa fazer a intenção de mudar todos os dias. Fazer a intenção. E isso vai exigir, às vezes, disciplina. Às vezes, você vai sentir vontade de fazer as coisas necessárias para crescer, para mudar. Mas em outros dias, você não vai sentir vontade. Então, nos dias em que você não sentir vontade, isso significa que é hora de disciplinar o seu corpo. À medida que você disciplina o seu corpo, à medida que você se disciplina, a graça de Deus vem através dessa obediência. A graça de Deus vem para ajudar você, para energizar você, para ajudar você a fazer aquilo que você não tem vontade de fazer. Ele vai vir e te ajudar. Mas para haver mudança, precisa haver ação, precisa haver intenção, precisa haver a decisão. Eu quero isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Deus tem falado isso é profético. Esse espírito de excelência para aumentar. Ele quer mais de você neste ano. A forma como este avivamento está crescendo, está se expandindo, é pelos guerreiros do avivamento dele se levantando. Crescendo, crescendo para outro nível. Com isso, ele pode colocar mais unção em você. Com isso, você vai brilhar mais forte para que mais pessoas vejam a luz de Jesus e sejam conduzidas ao reino, conduzidas ao avivamento. Este é o plano de Deus. De como este avivamento vai aumentar, de como você vai cumprir o seu propósito. Mais rumo à plenitude neste ano. É você se transformando, indo para o próximo nível. Você está pronto? Você está pronto para subir mais alto? O padrão de Deus é mais alto do que você está agora. É hora de subir de nível e chegar ao padrão de Deus e se tornar a melhor versão de você até agora. Amém? Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está animado para mudar? Você está animado para crescer? Aleluia. Você não está sozinho. Saiba que este é todo o exército de Deus. Todos nós juntos estamos subindo mais alto por Jesus. Todos nós juntos. Se houver dias em que você não tiver vontade, em que você não tiver vontade de mudar, não tiver vontade de crescer, não tiver vontade de ter disciplina, lembre-se. Você tem uma responsabilidade, nós estamos contando com você. Precisamos ter um corpo de Cristo forte. Então vamos todos fazer a nossa parte. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós vamos ofertar a Deus agora. Vamos ofertar ao reino dele. Vamos agradecer a ele em ação através do sacrifício. Deus nos chama a fazer isso. Isso é uma ação de obediência sempre que ofertamos a Deus na igreja e não apenas na igreja, mas sempre que o Espírito Santo está guiando para que ofertemos regularmente, para que ofertemos o dízimo, para que ofertemos além do dízimo, para que ofertemos generosamente de acordo com o que o Espírito Santo está guiando. Isso é uma ação de obediência e isso exige rejeição do orgulho. Isso exige rejeição do orgulho. Qualquer pessoa sobre quem o dinheiro tem domínio, a raiz disso é o orgulho. A raiz é o orgulho. Mas Deus quer que todos nós nos humilhemos.
e vejamos que todo o dinheiro que temos, nós só temos por causa de Deus. Sim, talvez tenhamos trabalhado duro, mas foi somente por causa da graça de Deus nos criar nesta terra, de nos dar fôlego nos pulmões para podermos trabalhar, que então leva a um salário. É somente a graça de Deus. E porque Deus nos colocou aqui e nos chamou para trabalhar? Não é para vivermos apenas para nós mesmos. Ele nos chamou para viver nesta terra e trabalhar e acessar a provisão dele para o reino dele. É tudo sobre conduzir outros a ele. É por isso que estamos aqui. É por isso que temos um trabalho e temos dinheiro. É tudo para ele. Não é que entregamos cada centavo, eles nos chama com sabedoria a administrar o dinheiro, pagar contas e cuidar de nós mesmos. Amém? Mas o que eu estou dizendo é que pessoas sobre quem o dinheiro tem domínio tem a ver com orgulho, com acharem que merecem todo esse dinheiro e que merecem gastar como quiserem sem consultar a Deus. Quando o orgulho sai do seu coração, você se torna um ofertante tão generoso e fica feliz em ofertar. Você se sente tão abençoado em ofertar, como diz a Bíblia, há mais alegria em dar do que em receber. Isso realmente faz você se sentir abençoado e também é assim que você acessa as bênçãos de Deus, é assim que você colhe de forma sobrenatural. Para colher de Deus, para receber recursos sobrenaturais de Deus, nós precisamos semear. Então, quando você tira o orgulho do caminho, você vê espiritualmente, você vê que este é o caminho para receber mais. Não para mim, mas para Deus, para que eu possa ser usado de forma mais poderosa por Deus e ser abençoado de acordo com a forma como Deus quer pessoalmente me abençoar com diferentes coisas na vida. No tempo dele, na estação certa, amém? Glória a Deus. Então, se alguns de vocês luta com orgulho, quando se trata de dinheiro e orgulho em geral, Deus está guiando você agora. Isso é apenas uma semente profética para semear uma semente com um marco no chão, dizendo: eu creio que Deus vai me ajudar a me livrar disso. Eu não quero mais isso. E eu estou dizendo obrigado a Deus com essa semente por me dar. Eu creio que está vindo sobre mim agora, por me dar graça, por me dar força para rejeitar o orgulho e ser humilde. Amém? Existe poder em semear. Existe poder em fazer sacrifícios assim para Deus. Muito poder. Então eu encorajo você a não perder este momento e ofertar generosamente a Deus. E eu também quero lembrar todos vocês, temos o Avivamento é Agora em Auckland, na Nova Zelândia, chegando dia 20 de fevereiro. Aleluia! Então eu quero agradecer a todos vocês que já ofertaram até agora. Obrigada! Eu abençoo vocês e ainda estamos levantando recursos para este evento para que ele seja totalmente gratuito para o povo da Nova Zelândia. Então, se você quiser contribuir adicionalmente para esse fundo, você pode ir a 5fchurch.org/give. E então, o primeiro link que você verá levará você à nossa página principal de ofertas. Haverá um menu suspenso onde diz Funds e você encontrará lá o fundo da Nova Zelândia. Se você quiser ofertar online, vocês que estão assistindo online, há um QR Code atrás de mim e vocês podem ir a 5fchurch.org/give ou o link na minha bio se você estiver assistindo pelo Instagram. Aleluia. Eu quero orar por todos vocês que estão ofertando. Vocês podem levantar as suas sementes agora? Obrigada, Jesus. Eu libero o poder de Deus para vir sobre todos vocês agora. Todos vocês que estão ofertando. Todos vocês que estão semeando. E eu declaro agora que esses pedidos de oração que vocês têm no coração e os pedidos de oração para se livrar do orgulho, o desejo do coração de vocês de não permitir mais que o dinheiro tenha domínio sobre vocês, que vocês recebam esses milagres agora sobre essa semente. Em nome de Jesus. Eu declaro abundância como a porção de vocês. Eu declaro favor sobre a sua vida, sobre as finanças de vocês, aqueles de vocês com negócios e ministérios. Eu declaro favor sobre vocês e que haja mais do que o suficiente. Novas portas de bênçãos, novas portas de provisão se abrindo em nome de Jesus. Amém.
Amém, aleluia.